E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Eu quero falar em alguns assuntos a respeito dos quais se vê que Satanás vai ocupando espaços no mundo todo. Satanás vai ocupando espaços no mundo todo. O mundo já é totalmente influenciado pelo espírito do anticristo. Os Estados Unidos são presididos pelo espírito do anticristo. O presidente Joe Biden é um robô, um boneco para cumprir as ordens do sistema. Existe um sistema aí dos mais ricos do mundo, são os iluminados aí que dominam e controlam a mídia, o dinheiro, a política, e eles são aí capitaneados pelo Bill Gates, esse dos mais ricos do mundo, que uniu os outros e formou grandes grupos econômicos, o Vanguard, o BlackRock, que eles dão um lucro assim muito grande para estimular todo o dinheiro do mundo ser aplicado ali. E eles manipulam dezenas de trilhões de dólares com o que eles vão comprando praticamente as indústrias, as empresas do mundo todo. E eles estão fazendo isso para controlar as pessoas e impor o que eles querem. Eles estão impondo padrões culturais, estão impondo todo tipo de padrão religioso no mundo. E eles vão dominando a política em muitos países, a começar dos Estados Unidos. Eles impõem o que os Estados Unidos devem fazer. Em consequência disto, os cristãos, que são a principal vítima desse sistema todo, vão sofrendo no mundo inteiro. Os cristãos vão sofrendo ataques no mundo inteiro. Continuamente a gente está vendo notícias aí de ataques. Eu não sabia porque o Sudão tem sido muito atacado. É que o Sudão tem aproximadamente 2 milhões de cristãos, 4,5% da população. Quando se faz uma estimativa assim, normalmente é mais pela segurança, ou seja, na prática, os cristãos e os influenciados por cristãos no Sudão devem ser bem mais de 5%, uma população significativa. E Satanás não está satisfeito, quer escorraçar e expulsar esses cristãos e acabar com o cristianismo lá. Então é muita perseguição, ataques. Recentemente um pastor foi atacado e morto dirigindo o culto. E eles fazem isso impunemente. Nem tem punição dos governos locais e nem qualquer menção de ONU, dos Estados Unidos, nada disso. A mesma coisa vai acontecendo na Nigéria, que tinha, não sei agora, né? Cerca de 2/3 da população cristã, mas onde os muçulmanos se concentram mais, eles estão atacando os cristãos, querendo expulsar os cristãos de lá. Isso vai acontecendo na China, em um monte de países. A perseguição é bastante feroz contra os cristãos. Turquia, em quase todos os países de maioria muçulmana. A guerra na Ucrânia distrai a opinião pública mundial. A pandemia, que foi gerada, fabricada, também teve muitos efeitos. Então, enquanto se distrai com pandemia, com guerra na Ucrânia, Satanás vai atacando os cristãos no mundo inteiro. No Brasil, essa situação de pandemia atrasou o carnaval e o carnaval reacendeu dessa vez com mensagens totalmente satânicas. E cada vez mais o carnaval está se mostrando um lugar onde Satanás pode atuar bastante. No Rio de Janeiro foi exaltada a figura do Exu, aquele que é muito mais importante do que Deus, é aquele que abre caminhos, é aquele que
traz felicidade para as pessoas e não é aquele bicho preto, feio, mas é uma entidade amiga. O carnaval gerou em torno de motivos satânicos e eles vão ocupando espaços. Agora eu quero focalizar na Inglaterra. O que aconteceu na Inglaterra, foi aprovada uma lei do aborto em casa. Vamos procurar entender isso. O aborto já é permitido na Inglaterra há várias décadas, mas com a pandemia, não havendo assim condições de a pessoa que queria abortar seguir um caminho normal, seguir um caminho direito, com médicos, apoio médico, eles então fizeram uma lei de exceção. Enquanto durar a pandemia, o do it yourself, ou seja, aborto em casa. Você, mulher, faça o seu próprio aborto. Isso foi aprovado como uma lei de exceção, que foi aprovada. A mulher tinha uma consulta médica qualquer, só para ver o estado de saúde dela. O médico autorizava, ela tomava a primeira pílula e já começava o aborto. A segunda pílula já terminava o aborto. Mas a segunda pílula a mulher já podia tomar por conta dela mesma. E isso até 10 semanas de vida do feto. Mas quem é que iria fiscalizar 10 semanas? O fato é que agora uma deputada se aproveitou, a deputada baronesa Sugg, aproveitou, fez uma emenda a essa lei do aborto para tornar permanente essa política do faça aborto por você mesma, faça em casa. E foi aprovado. Vira lei. Na Inglaterra, aborto livre e faça você mesma. É algo assim terrível aos olhos cristãos. Alguns cristãos protestaram, mas não adianta protestar. A maioria votou, aprovou. Hoje é lei na Inglaterra. Há muito tempo o aborto já é permitido na Inglaterra, mas agora é permitido por qualquer mulher. Faça você mesma. É a lei que foi aprovada e é triste a gente imaginar isto, né? Mas hoje é lei na Inglaterra. O aborto é algo assim estonteante para nós. As mulheres estão livres para fazer aborto por elas mesmas, com remédios já bem recomendados e facilmente adquiridos. Então, aborte você mesma. Você, mulher, tem esse direito de matar o feto dentro de você, e isso é lei na Inglaterra. O que eu quero ressaltar aqui não é que isso aconteça na Inglaterra, porque está acontecendo lá e já está acontecendo num monte de lugares no mundo. Em vários países, o suicídio assistido já é lei também. A pessoa se mata. Agora, na Inglaterra, inauguraram uma outra versão do suicídio assistido. É o suicídio assistido numa cerimônia religiosa cristã, chamada de cristã. A mulher convidou a todos para assistirem o suicídio assistido dela. Então a igreja estava cheia, o pastor dirigindo a cerimônia, todos se despedindo da mulher, e lá pelas tantas ela levou a primeira injeção, foi como que uma anestesia, ela foi se apagando e dali a pouco, em 1 hora, ela morreu. Não se sabe se teve outra injeção. O fato é que ela morreu na frente de todos, um pastor, pretenso pastor, dirigindo a cerimônia, e isso tende a virar moda. Muitas pessoas, querendo chamar a atenção para si, vão começar a fazer cerimônias religiosas. Mas interessante, a pandemia foi o pretexto para isso, a pandemia foi o pretexto para aquilo, a pandemia é o pretexto para o aborto, a pandemia é o pretexto para o suicídio, a pandemia é o pretexto para
muçulmanos invadirem igrejas cristãs e matarem cristãos. A pandemia é o pretexto. A pandemia foi fabricada por mensageiros de Satanás para facilitar esse domínio ditatorial. Os Estados Unidos, aproveitando a guerra da Ucrânia, estão tendo atitudes ditatoriais, expropriando, roubando os bens dos russos. É uma atitude totalmente ditatorial, mas o mundo se cala, porque a imprensa do mundo, que dirige a opinião pública das pessoas, também está nas mãos deles. Então, daqui por diante, o que nós vamos assistir a cada dia são coisas mais estonteantes aos nossos olhos, porque o mundo está posto no maligno e agora o maligno quer tomar pé realmente da situação. O espírito do anticristo já está dirigindo o mundo, tomando posições e ocupando espaços e aproveitando pretextos para dominar tudo e apertar cada vez mais os cristãos. Entenda isso, se você não está conseguindo ser um cristão vitorioso hoje, peça misericórdia a Deus hoje ainda, porque se você deixar para amanhã vai ser mais difícil, e depois de amanhã praticamente impossível. Se você não conseguir se acertar com Deus hoje, vai ser impossível a sua salvação, porque a cada dia vai piorando. O diabo está apertando cada vez mais os cristãos e dificultando a atuação deles. Então, se você não está bem hoje, firme e ganhando outros em atividade, firme no Senhor, se você está mal hoje, amanhã vai ser mais difícil, depois de amanhã talvez impossível. Tem que reagir hoje. O Senhor diz, hoje é o dia. A situação está piorando para o seu lado também, está piorando para o lado de todos nós. E se você não é vencedor hoje, olha, pense bem, porque hoje é o dia. Se você deixar para amanhã, já vai poder ser tarde demais. A sua salvação está em risco. Se você não está bem com o Senhor hoje, a sua salvação está em risco. Amanhã vai ser muito mais difícil e depois de amanhã, talvez impossível. Conserte-se com Deus hoje. Não perca um minuto sequer, decida, Senhor, eu largo tudo, eu deixo tudo, eu quero o Senhor e vou me consertar, me ajude, Senhor, agora. Se você não disser isso agora, hoje, amanhã vai ser mais difícil, depois de amanhã, talvez impossível.